O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 26º domingo do tempo comum. Estamos ouvindo o Evangelho segundo Mateus. E nestes últimos domingos, Jesus tem nos ensinado por meio das parábolas. Era uma pedagogia da época para atrair a atenção dos leitores, dos ouvintes, para exortá-los ao conteúdo que deveria ser ministrado. E a partir do momento que eles se interessavam pela história, pela parábola, no final ela cumpria a sua missão, que era transmitir um conteúdo de fé. E no Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus contando mais uma parábola. Mas é importante nós nos situarmos com quem Jesus estava falando. Nos disse o Evangelho que Jesus falou aos sacerdotes e aos anciãos. Estes 2 grupos formavam como a elite religiosa de Israel. Poderíamos dizer que era o topo da pirâmide, se a gente fizesse uma pirâmide para subdividir as classes judaicas num pequeno gráfico. E por parte dos judeus havia uma resistência muito grande à pessoa de Jesus. Por parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos, havia uma dureza de coração para não acreditar na sua palavra. Pelo contrário, esta classe queria calar Jesus. Esta classe queria matá-lo. Mas Jesus, com firmeza na sua missão, não volta atrás. Pelo contrário, se abre ao diálogo com aqueles que não gostavam dele. E aqui já vem um ensinamento para nós.
Porque nós costumamos agir diferente de Jesus. Jesus vai conversar, vai contar uma parábola para quem não gostava dele. E na maioria das vezes o que a gente faz? Não conversa com aquela pessoa porque eu não gosto dela. Às vezes a gente age de maneira contrária à de Jesus. E hoje Ele quer nos abrir os horizontes para uma nova realidade, para uma nova prática. Não só com Deus, mas também com os irmãos. E para isso nós vamos precisar do texto para entender a parábola, a historinha que Jesus conta e ao mesmo tempo tirar os ensinamentos que esta parábola tem para a nossa vida neste domingo. Então eu quero te convidar a tomar o seu folheto, tomemos os versículos 28 e 29. Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. Então vamos entender a parábola. Nós temos um homem que é pai. E esse pai tem quantos filhos? 2 filhos. Então grave esse detalhe. Um pai que tem 2 filhos. Esse pai tem uma vinha. Para nós no Goiás, nós poderíamos traduzir assim: esse pai tem uma roça. Esse pai tem uma propriedade rural. E ele vai chamar os seus filhos para participar da sua vida, para participar da sua vinha, do seu trabalho, para participar daquilo que era próprio do contexto do pai. O primeiro filho, que é convidado, de cara diz para o pai: não. Mas depois, ele vai pensar, ele vai refletir, se arrepende, muda de atitude e vai trabalhar na vinha, aceitando o convite que o pai lhe fez. Vamos agora ver a atitude do segundo filho? Volte lá no versículo 30. Vamos ler juntos? O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Agora o segundo filho é muito gentil com o pai na hora do convite. Perceberam como que ele chama o pai? Sim, Senhor, exalta a figura do pai, mas apenas da boca para fora. Quando chegou o momento de agir, quando chegou o momento dele fazer o que ele tinha dito, isso aconteceu? Não. Ele falou uma coisa e fez outra. Com qual filho você se identifica na parábola? Vou repetir a pergunta. Com qual filho você se identifica na parábola? Com o primeiro ou com o segundo? A palavra de Deus sempre é para nos provocar. Ela sempre é uma palavra viva que dialoga com a nossa vida. E agora é necessário entendermos o que significa isto. Jesus está falando com um grupo muito delicado, como eu lhes dizia no início. A elite religiosa da sua época, os sumos sacerdotes e os anciãos, os legisladores das normas religiosas.
que exigiam do povo pesadas práticas, e convencia o povo que era no rigorismo da lei, no rigorismo da norma, que eles agradariam a Deus. E agora Jesus os confronta com uma parábola, porque da boca para fora os anciãos e os sumos sacerdotes falam demais das coisas do Senhor, fala das leis, dos mandamentos, da Torá como um todo, mas na hora de colocar em prática eles não colocam. Já os pecadores, os publicanos, as prostitutas, aqueles que eram excluídos da vida religiosa da época de Jesus, porque eram considerados pecadores públicos, no primeiro momento são resistentes, mas depois acolhem a palavra, mudam de vida e são transformados. Vocês estão percebendo a pedagogia de Jesus ao falar dos dois filhos e do modo de agir destes dois filhos? Por isso a pergunta: com qual dos filhos você se identifica? Diante da palavra que nós acabamos de ouvir, eu durante esta semana fui muito provocado por ela, pela palavra. E me veio muitas moções enquanto eu preparava a homilia de hoje, que eu gostaria de partilhar com vocês. A primeira delas, a dificuldade que nós temos de reconhecermos que somos filhos. Não é fácil se reconhecer como filho. Às vezes nós não gostamos de ter um pai que vai nos convidar, que vai respeitar o nosso livre-arbítrio, que vai nos possibilitar entrar na sua seara, na sua vinha, no seu trabalho. A nossa perspectiva autossuficiente que nos momentos da vida de vivermos como filhos. Esta foi a primeira inquietação que a palavra me deu. A segunda inquietação, a crise de paternidade que nos alcança. Porque se ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de reconhecer a filiação, de viver como filho e de aceitar o convite que é feito para o filho, consequentemente, por detrás disso, há uma crise de paternidade. Poderíamos voltar lá na filosofia grega com o mito de Édipo. Depois poderíamos avançar um pouco mais para a psicologia e falarmos também do complexo de Édipo, que vai nos trazer esta dimensão, que o nosso desejo é de matar o pai para ficar no lugar dele. Então, tendo dificuldade de aceitar a minha condição de filho, tenho dificuldade de aceitar o pai, e dentro desse desafio, o meu desejo é tirar o pai de cena e me colocar onde? No lugar dele. E isso, minha gente, nos influencia em todos os aspectos da vida. Vejo que muitos de vocês são pais e mães, têm os seus filhos que inclusive estão aí ao lado, sejam eles crianças, adolescentes, jovens. E muitos pais vêm conversar comigo dizendo: padre, como está difícil hoje educar os filhos. E às vezes eu ouço os filhos me dizendo: como é difícil obedecer os pais. Eu ouço os dois lados. E diante destes desafios, a palavra hoje vem nos iluminar. A crise da paternidade, a crise do não reconhecimento da filiação,
nos estrutura de tal modo que impõe muitos desafios para a nossa vida cotidiana, para a família, para a educação dos filhos. Por isso a pergunta: com qual filho você se reconhece na parábola? Porque hoje esta mesma parábola, esta mesma palavra, quer alcançar o seu coração, para que você faça uma experiência amorosa com o amor do Divino Pai Eterno, para que você reconheça a sua condição de filho, de filha, amado, amada deste Pai, que te filiou através do seu batismo, e que a cada dia você esteja disposto, disposta a experimentar o que Ele tem a te oferecer. E hoje Ele te convida: filho, filha, vem você também trabalhar na minha vida, vem você participar da minha vida, vem você também colaborar no trabalho cotidiano que eu exerço como pai. E diante do desafio do nosso tempo presente, às vezes nós até concedemos a figura do pai, mas aí a gente quer viver como a criança rebelde. Como é que é a criança rebelde? Ela sabe que tem pai, que tem mãe, mas quando ela quer uma coisa, ela dá birra, ela esperneia e ela grita até que o que ela quer aconteça. Então esse é o terceiro desafio. Às vezes eu até concedo uma certa relação com o Divino Pai Eterno, mas vivo com Ele como um filho birrento. Padre Max, e agora? Que tipo de modelo de filho eu posso ter na minha vida para viver o convite que hoje o Pai me faz? Vem você trabalhar na minha vinha. Então Bento XVI, meditando os textos da liturgia de hoje, diz algo que me chamou muita atenção. Ele diz assim: olha, no Evangelho nós encontramos 2 filhos, mas a segunda leitura nos apresenta o perfil de um terceiro filho. O perfil do terceiro filho na segunda leitura. Pegue aí novamente o seu folheto, a segunda leitura. Versículo 6. Vamos pegar do versículo 6 ao versículo 9. Encontraram aí? Segunda leitura, versículo 6 a 9. Vamos ler juntos? Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. o primeiro filho disse não quero, se arrependeu e depois foi. O segundo filho disse sim, Senhor, mas não foi. E o terceiro filho, que nós acabamos de ler agora, ele disse sim no primeiro momento e cumpriu o seu sim. Aqui está o modelo a ser seguido para viver como filho. Padre Max, e qual a característica autêntica deste filho que nós acabamos de ler agora na segunda leitura? A característica é: ele foi
obediente ao Pai. E para ser obediente, ele precisou de uma virtude, humildade. Por isso ele humilhou-se a si mesmo, fazendo obediente até a morte, morte de cruz. E depois o Pai exaltou acima de tudo e de todos. As duas características que fazem a diferença na vida do filho: obediência e humildade. Vamos repetir essas duas palavras? Obediência e humildade. O filho obedeceu o convite do pai, e para viver a sua vocação, o seu chamado, foi necessário que ele também fosse humilde. Aqui está o desafio para a gente ser filho, porque de repente eu não quero ser obediente, padre, de repente eu não quero viver a virtude da humildade, mas eu quero da soberba, é eu dando o comando, é fazendo tudo do meu jeito. E a partir do momento que eu desprezo a minha vocação, o meu chamado de ser filho, e de me inspirar no Filho amado do Divino Pai Eterno, aí eu me torno como o filho pródigo. Vai para o mundão afora, gasta tudo, depois não pode comer nem a comida dos porcos. Então, querido irmão e irmã, que nesta Eucaristia você reconheça a sua vocação. Você é chamado para ser filho, para ser filha. Você não está abandonado, você tem um Deus que te apresenta o Evangelho de hoje como o Pai. Este Pai não abandona os seus filhos, mas este Pai tem uma grande vinha, e atendo, Ele chama a cada uma para participar dela, para trabalhar nela, para fazer parte dela. Olhando para esses três modelos de filhos, nos identifiquemos com o Filho amado, Jesus. E o Evangelho encerra com uma provocação muito forte. Vocês dão conta, mesmo com o calor, da gente terminar o Evangelho? Volte lá no texto. Tomemos agora os versículos 31 e 32. Encontraram aí? Vamos ler juntos? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. A parábola é uma pedagogia muito interessante, porque o ouvinte entra nela, porque ela é muito gostosa de ser ouvida, mas no final, o próprio ouvinte que dá a sentença, porque aí Jesus pergunta, na parábola, na historinha, quem fez a vontade do Pai? Aí eles vão dizer, o primeiro, que disse não, mas depois se arrependeu e foi. E aí Jesus pega a sentença dos anciãos e dos mestres da lei, e esta sentença vira contra eles. Porque as prostitutas, os cobradores de impostos, que eram considerados pelos anciãos e os sumos sacerdotes
como pecadores públicos, vão preceder vocês no reino dos céus. Porque enquanto vocês estão dizendo só sim, Senhor, a prática de vocês é diferente do que vocês falam. E enquanto aqueles que são considerados pecadores, eles têm mais abertura no coração de acolher a palavra, de mudar de vida e de aceitar o convite do Divino Pai Eterno. Não permita com que a sua prática religiosa seja uma prática religiosa legalista, do sim, Senhor, a todo momento, mas que a sua prática não condiz com aquilo que você está dizendo. Mas queira uma prática religiosa que, em meio às suas contradições, às suas fraquezas, os seus pecados, você possa acolher a graça do Pai, que te ama pelo Filho e que é capaz de te abrir um novo horizonte, para que a sua vida possa fluir como um sopro do Espírito e te possibilitar um caminho novo. Por isso os dois grupos, de um lado, anciãos e mestres da lei, rigoristas da religião, e de outro lado, os pecadores públicos, as prostitutas e os cobradores de impostos. E eu gostaria de encerrar a pregação de hoje lhes dizendo o seguinte: estes dois grupos estão dentro de nós. Isso é difícil de escutar, mas a palavra precisa nos sacudir. De um lado nós temos os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes rigorosos na norma, na lei, no preceito, na doutrina. E por outro lado nós temos também os nossos coletores de impostos e as nossas prostitutas. Nós não gostamos das nossas prostitutas. Nós não gostamos dos nossos cobradores de impostos. E aí o que nós fazemos? Por não gostarmos deles, nos vestimos com as vestes dos cobradores, dos anciãos, dos mestres da lei e dos sumos sacerdotes. Porque enquanto eu estou com uma veste da doutrina, do rigorismo religioso, da defesa dos bons costumes e da sã moral, enquanto eu estou assegurado pelos apetrechos das minhas vestes, dos meus adereços religiosos, as minhas prostitutas e os meus cobradores de impostos são escondidos. Minha gente, o evangelho de hoje nos sacode. Padre, e o que fazer diante destes dois grupos que me habitam? Aqui Padre Adroaldo Jesuíta diz, é ler o evangelho na chave da interioridade. É permitir com que a palavra seja identificada dentro de você. Porque esta palavra é real. Então o que fazer diante destes dois grupos que me habitam? Pacificá-los. Harmonizá-los. Permitir com que a palavra de Jesus, com que o evangelho que hoje ele te direcione, faça esse equilíbrio interior entre esses dois grupos, que estão dentro de mim, que está dentro de você, que está dentro de cada um de nós. Por isso que no salmo de hoje, nós cantávamos como refrão, recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão. É a compaixão do Senhor que faz a diferença na nossa interioridade. É a ternura do Senhor que nos pacifica diante da nossa agitação, seja entre os nossos sumos sacerdotes, ou seja entre as nossas prostitutas. Então, irmão e irmã, que nesta manhã de domingo, você alimentado pela força da palavra, permita
que o Pai que te chama e que o Filho que te ama te dê a graça de viver como filho, filha amada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é filho amado. Você é filha amada. Dê essa boa notícia para quem está do seu lado. Vire para a pessoa que está do seu lado e dê essa boa notícia. Você é filho amado. Você é filha amada. O Pai te chama. Vem trabalhar na minha vinha. Então vamos terminar pedindo esta graça de viver a nossa vocação, de viver como filho amado. Então, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, faça o seu exame de consciência. Como é que você está vivendo a sua filiação divina? Com qual dos filhos você se identifica hoje de acordo com a palavra? Olhe para os anciãos e para os sumos sacerdotes que te habitam. Olhe para os cobradores de impostos e para as prostitutas que também te habitam. E vai pedindo para Jesus a compaixão dele. Vai pedindo para Jesus a ternura dele, para que todas essas realidades sejam equilibradas dentro do seu coração, para que todos os conflitos que são gerados entre esses dois grupos na sua vida sejam agora pacificados pela compaixão e pela ternura de Deus. E vai repetindo para você: eu sou filho amado. Eu sou filha amada. O Pai me ama. E o Pai hoje me chama: vem trabalhar na minha vinha. O Pai hoje me chama: vem trabalhar na minha vinha. Vem Espírito de Deus e confirme no meu coração que sou amado, sou filho amado, que amada eu sou. Vem Espírito de Deus e confirme no meu coração que sou amado, sou filho amado, que amada eu sou. É bom, Senhor, saber que sou amado, bem mais do que saber, desejo crer. Vem Espírito de amor, me convença de que sou um filho amado, feito para amar. Vem Espírito de amor, me convença de que sou um filho amado, feito para